Boa tarde a todos. Muito obrigado a Endeavor pelo convite. Obrigado a Soap por ter ajudado a preparar essa apresentação maravilhosa. A ideia aqui é a minha esperança poder contar um pouco da minha história para vocês, para que os meus erros, meus acertos e as coisas que aconteceram na minha vida possam servir de exemplos e lições do que fazer, do que não fazer. Empreender no Brasil, pessoal, é igual a construir um castelo de areia. Você está lá fazendo o seu castelo, as paredes, moldando aquilo, e tem todos os desafios de você, às vezes, não ter o material que você deseja, o ideal. Vem o filho do vizinho e pisa no seu castelo. Você está sempre cercado por uma força maior do que você, que no caso é o mar, que ele vem e afeta o seu castelo, ele afeta o seu empreendimento. Assim como a gente aqui, que está sempre afetado pelo poder público, pelo ambiente regulatório. Então, empreender, como vocês sabem bem, não é para muitos. Você precisa ter uma boa dose de insanidade para ser um empreendedor no Brasil. E, na minha opinião, é muito importante o empreendedor fazer aquilo pelas razões certas. Tem gente que quer empreender para levar uma vida fácil, naquela ideia, vou fazer um negocinho, vou pôr um cara para tocar, vou passar o resto da minha vida em Ilhabela. Eu acho que é uma grande ilusão. Se você não estiver preparado para o caos, para a insanidade, para mergulhar a fundo no seu negócio, não vai dar certo. Tem gente que faz pela grana, nada contra a grana, tá, pessoal? Só acho que se você faz pela grana, você está colocando a carroça na frente dos bois. Porque a grana, ela vem de um negócio de sucesso, e não o contrário. Eu queria contar um pouco da minha história, e aí, como que foi a minha trajetória. Eu nasci de uma família muito boa. Eu tive berço de ouro, eu tive tudo do bom e do melhor. Eu estudei numa boa escola, fiz boas faculdades, mas a minha família, ela não veio originalmente disso. A minha família é de judeus refugiados da guerra, avós que foram sobreviventes de campos de concentração. Com muito esforço, eles me levaram a dar tudo isso para mim, para minhas irmãs, para a próxima geração. E aí eu tive toda essa coisa boa de poder fazer toda essa escola boa, faculdade boa, tudo isso. E eu era sempre um rapaz bonzinho, que fazia tudo certinho, queria trabalhar em multinacionais, né? Depois da faculdade, fiz o meu estágio na Unilever, que era uma empresa grande. Depois fui para a Accenture, para a área de estratégia. E estava tudo lá certinho para eu seguir o meu caminho de ouro, né? Aquele passo de ouro como executivo. Mas a minha família, o meu pai, ele tinha uma empresa que fazia reciclagem de cartucho para impressora. Era a Multilaser. Foi uma das pioneiras do Brasil nesse segmento de reciclagem. Não era uma empresa grande, mas também não era uma empresa pequena. Faturava cerca de 20 milhões de reais ano. Empresa bacana. E um belo dia, ele trabalhando lá na empresa de reciclagem, eu fui chamado pelo meu avô, que disse: Alexandre, seu pai está lá sozinho e ele precisa de ajuda. Você devia ir lá trabalhar com ele, tocar a empresa com ele. E eu pensei sobre isso e achei que seria bacana eu levar tudo aquilo que eu tinha aprendido em grandes multinacionais e numa faculdade de primeira linha, MBA e tal, todas essas coisas chiques, levar para a empresa do meu pai. Assim foi que eu fui trabalhar na Multilaser, final de 2001 para 2002, e comecei lá. Inicialmente eu cheguei falando, vou implantar um monte de coisa, vai ser maravilhoso. Primeira coisa que eu descobri na empresa do meu pai é que eu não sabia nada.
eu fiquei envergonhado até, com GV e a empresa multinacional tudo, eu nunca tinha visto uma duplicata na vida, não sabia preencher uma nota fiscal, não sabia nem o que era olerite, atender cliente, resolver pepino, fazer a empresa acontecer, gráfico de PowerPoint, top. Umas apresentações que dava para chorar de emoção, assim. Mas fazer a empresa mesmo andar, zero. O office boy da empresa sabia mais sobre a Multilaser do que eu. Mas uma coisa boa é que eu fui, aos poucos, aprendendo e com bastante humildade, escutando todo mundo, fui pegando o negócio. Tive muita sorte também que o meu pai, ao contrário de muitos empreendedores que tem por aí, é bem normal essa primeira geração ser bem centralizadora, né? Querer ficar com poder, querer não dividir as atividades, tudo. O meu pai foi o contrário. Ele me viu lá, e me viu que eu estava jovem, pegando coisa, e ele falou, beleza, agora que eu me livro desse negócio. Então, nos primeiros 3 meses, ele já implantou tênis todo dia. À noite, vôlei. Na hora do almoço, academia. O cara ficou bombado, e eu lá ralando na Multilaser, adorando. Então foi muito bom. A melhor coisa que aconteceu para mim, porque ele foi me dando coisas, e em breve eu estava com todo mundo, eu estava tocando o negócio, foi super legal. Até que aconteceu uma grande tragédia na minha família, nessa época, que o meu pai foi fazer um mergulho, ele amava muito mergulho, de correnteza, na Costa Rica. E durante esse mergulho ele desapareceu. Chegou um e-mail no escritório, numa segunda-feira, informamos que foi mergulhar os mergulhadores e perdemos um deles. Para mim caiu a ficha, nunca mais vou ver meu pai. Peguei um avião, fui para Costa Rica, estava no meio das buscas lá, e ficamos 10 dias na Costa Rica, e não tinha nenhum traço, não se encontrou nada. 10 dias depois, encerrou-se as buscas, e eu nunca mais vi meu pai. Foi uma barra enorme para a família, foi uma barra pessoal, foi uma barra profissional, provavelmente o momento mais difícil da minha vida. E eu tinha, na época, 2 irmãs mais novas, uma muito pequena, uma estava no exterior, elas não iam poder me ajudar na empresa, não tinham condições naquele momento, e rolou um boato no mercado que o dono da Multilaser tinha morrido, e que tinha só um moleque de 23 anos drogado, e que a empresa ia durar 3 meses. Esse foi o cenário quando eu cheguei na Multilaser. Aí eu fiz uma coisa simbólica para mim, para as pessoas, eu mandei jogar fora a mesa do meu pai, imediatamente, joguei fora e coloquei a minha mesinha no lugar. Chamei todo mundo da empresa, pessoal, essa é a minha mesinha, eu estou assumindo, de agora em diante está todo mundo no barco, vamos fazer acontecer, vou ralar com vocês, não uso drogas, sou careta, já sofri bullying por isso na escola, então é nós, basicamente é nós. E aí, isso, se eu for pensar assim à primeira vista, parece muito que seria o meu momento day one. Né? Esse parece que seria o meu momento day one. Porque é o momento da virada, o momento que eu estava lá no holofote, tentando fazer a coisa virar. Mas com a Endeavor e a discussão com a Soap, e vendo a minha vida, eu acabei percebendo que aquele não foi o meu day one. Por quê? Nesse momento, eu percebi que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Era muita responsabilidade, eu tinha minhas qualidades, meus defeitos, e eu senti que eu precisava de alguém para complementar aquilo que eu tinha. Precisava de um sócio. E eu achei muito legal, porque nem sempre você consegue fazer sozinho as coisas. Muitas vezes você precisa de um parceiro. E foi nesse momento que eu pensei no Renato. O Renato é meu amigo de infância, um cara bárbaro. Chamei ele para conversar. E na casa de um amigo, expliquei para ele, esse é o Renato. Chamei ele e falei, estou com uma empresa aqui, é nova, pode ser que vai quebrar, pode ser que não vai quebrar.
você está aí também fazendo carreira, você fez GV, você fez isso, aquilo, blá, 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 uma MBA, carreira multinacional, o que você acha de vir aqui tocar multilaser comigo? Ele falou, bom, preciso de um tempo para pensar. Então, durou 7 segundos depois, após uma longa reflexão, o Renato falou, beleza, vamos embora. Resolveu lá, pediu demissão, veio trabalhar na Multilaser, com o apoio da família dele, todo mundo muito bacana. E aí começamos. Para vocês terem uma ideia de quem é o Renato, ele é um louco completo. Um louco total. Por exemplo, nas férias retrasadas, por um contato, ele chegou num americano que gostou da cara dele, ligou para o Renato e falou assim, Renato, estou aqui indo para uma base naval americana, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e vai ter um treinamento de 3 dias. Você não está afim de vir? O Renato, bom, deixa eu pensar um pouco. Pensou 7 segundos, que é o tempo máximo dele de reflexão, e falou, beleza, vamos embora. Entrou no avião, foi para a Califórnia, e passou 3 dias na base dos fuzileiros navais americanos. Eu perguntei para ele, como é que foi lá a experiência? Máximo. Acordava às 5 da manhã, grude. Os caras davam grude. Flexão, flexão. Rastejando. Abdominal, corria. Flexão, grude. No final do dia, o cara às 6 da tarde está escurecendo, chega numa praia, no final da corrida, acabou isso aqui, não tem mais para onde ir. Nadando, todo mundo para o mar, roupa, natação, que roupa o quê? Pula no mar, um arrastando o outro, os que morriam pelo caminho eram arrastados, e ele foi nadando, chegou num navio, no meio do nada, ele falou, onde arrumaram um navio aqui? Sobe no navio, mais umas flexões, só com um aperitivo, nadando de volta, acaba 2 da manhã o treinamento, e falou, pessoal, amanhã 5 da manhã começa de novo, tá? Eu falei, caramba, belas férias as tuas, cara, parabéns. Me fala, você pagou, foi até lá, o que você aprendeu com isso? Ele virou para mim e falou, eu aprendi que eu posso fazer qualquer coisa. Isso me marcou bastante. O Renato não está aqui nesse momento, ele está na NASA. Eu não estou mentindo, gente, ele está fisicamente na NASA. Ele chega sábado. Foi fazer um curso de novas tendências, tecnologias e tal. Fica mandando uns e-mails doidos aí de uns robôs e tal. Só para uma pequena introdução. Então, essa foi uma parceria de muito sucesso que levou a gente daqui para lá. Esse foi o verdadeiro day one da minha vida. Eu diria que essa foi a grande parceria que transformou a minha vida. Minha esposa está aqui. Se vier uma panela voando na minha direção, vocês sabem que é dela. Eu estou falando de parceria profissional. Tá bom, amor? Senão eu não saio vivo daqui. Fala que a grande parceria foi com o Renato. E fomos trabalhando, pessoal. Aí pegamos uma multilaser no chifre e fomos trabalhando e a multilaser decolou. Aquela época foi a época em que começou a lei da informática, que popularizava o computador no Brasil. Né? Então, o computador, notebook, estavam vendendo cada vez mais e ia bombar. A gente identificou um nicho que era vender todos os acessórios e produtos que vão em volta do computador. Porque o computador é dominado por grandes multinacionais, e quem entrar nisso vai morrer, e é muito capital, então o acessório daria uma margem melhor. E assim foi. Lançamos a linha de mouses, teclados e caixas de som, e fones de ouvido, e webcam. Alguém lembra do que é uma webcam separada? Podem ir em qualquer museu de informática, vocês vão saber o que é uma webcam. E fomos lançando essas coisas, nos tornamos a líder no Brasil em acessórios, uma referência hoje em acessórios de computador. Veio a era do MP3, lançamos MP3, veio o MP4, depois veio a popularização da câmera digital, então, entramos em câmera digital, o celular, o tablet. E nesse meio tempo, a gente percebeu que para ser uma grande empresa, não bastava ser um importador, um distribuidor.
era preciso ser um fabricante. Então, novamente, virei para o Renato, cara, vamos ter que fabricar no Brasil, porque senão não é competitivo. Beleza, vamos embora. Fomos para Minas Gerais, arrumamos um terreno lá, fizemos uma fábrica bem bacana, que hoje tem 80 mil metros quadrados, tem 35 mil metros de área construída, quase 2 mil colaboradores na fábrica. Lá nós fazemos tablets e pendrives e vários eletrônicos, nos tornando uma das importantes indústrias eletroeletrônicas do Brasil. Estamos hoje em primeiro lugar no Brasil em tablets, estamos em primeiro lugar em pendrives e rádios para carro, também em quantidade de peças. E não parou aí, fomos diversificando, lançamos uma linha de brinquedos, lançamos esse ano linha de produtos para bebê, acessórios esportivos, sempre dentro de um foco que é trazer produtos de custo-benefício para a classe CD. Né? Produto barato, bom, confiável, para vender no varejo. Dentro de marcas próprias, marcas que nós desenvolvemos. A Multilaser cresceu bastante, graças ao trabalho nosso e especialmente de uma equipe maravilhosa que a gente formou. Tem gente que está desde 2003 com a gente, construindo essa história. É muito legal ter os caras juntos, gente boa, é essencial. Fomos de 20 milhões de reais para 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento. E o futuro só pertence a todos nós, né? O que a gente for fazendo. E todo esse processo, a gente foi sempre deparando com aquelas barreiras que todos vocês conhecem, que são as dificuldades de fazer negócio no Brasil. Né? O Brasil é um país maravilhoso, com potencial incrível, mas a gente, como empreendedor, muitas vezes sente que é como se estivesse amarrando bolas de ferro nos nossos pés, e a gente tentando ir para frente, tentando construir alguma coisa, e as bolas todas presas lá. Regra trabalhista, regra tributária, burocracia. Não é reclamação, é uma constatação. E eu e o Renato olhando para isso e falando, pô, seria tanto potencial se a gente pudesse reverter isso. Então nós metemos a mão na massa, e aí eu propus para ele, vamos fazer um livro? Vamos, beleza. Então, 7 segundos, né? Sempre. Começamos a escrever um livro que se chama Carregando o Elefante. Como livrar-se das amarras que impedem o Brasil de decolar. Nesse livro a gente lista tudo o que a gente acha que tem de errado com o Brasil e como a gente acha que tinha que resolver. Tem problema e solução, não tem nada lá sem solução. Você pode achar a solução meio idiota, mas está lá. Tem alguma coisa que a gente propõe. Baseado em todos os nossos estudos. A gente começou a estudar outros países e tal, e chegar nas propostas. Muito legal que o livro está na 4ª edição, estamos editando sempre, novidades, colocando mais conteúdo. Ele foi baixado mais de 200 mil vezes, feito download gratuito no nosso site. Foi usado em redes de ensino públicas, faculdades, escolas. O IFL adotou o nosso livro como livro de cabeceira lá dos empreendedores. Então está tendo bastante repercussão o livro. E no final do livro fica aquela pergunta que é, bom, tá bom, muito bonito, você colocou, o papel aceita tudo, né? Então está aqui a receita para o Brasil. Como fazer para implantar isso? Como fazer para o que está no livro virar realidade no país? E aí, foi com isso que a gente começou a pensar e chegar à conclusão de que, se você quer mudar o Brasil, você precisa mudar a política brasileira. Tem que ser pela política. Para isso, é preciso que os políticos votem leis boas. É possível conseguir isso deles? Tem gente que acha que político só quer roubar, só quer poder, só quer grana. Pode ser, não vou nem entrar nesse mérito. Tá? Mas, independente do tipo de político, tem uma coisa que todos eles precisam. Sem isso, ele é que nem mato sem água. Ele seca e morre. Ele precisa de voto. Sem voto, o político morre. Então a gente ficou pensando, será que é possível a gente criar uma sistemática para direcionar os votos do brasileiro do pior para os melhores? E se você é muito cético, pelo menos do pior para o menos pior. Né?
Se a gente criar isso, a gente cria um sistema de cenoura e bastão muito eficaz e quebra essa dinâmica política que tem hoje, né? Daí nasceu a ideia do ranking dos políticos, que também nós desenvolvemos, eu e o Renato, lá dentro de casa, que coleta informações de todos os políticos, faltou ou não faltou, está acusado ou não está acusado, foi condenado ou não foi, votou lei boa ou votou lei ruim. Tudo isso vai virando um monte de pontuação. Se vocês quiserem saber como é calculada a pontuação, depois tem lá tudo no site, né? E vai classificando os políticos do melhor para o pior. O site é politicos.org.br. Politicos.org. Lá tem o livro, tem vídeo, tem um monte de coisa. politicos.org.br. Estamos já com mais de 320 mil curtidas no Facebook, seguidores. Quando tem os posts, pelos índices do Face, tem alcance de até 8 milhões de pessoas, esse site. A nossa ideia não é queimar os de baixo. A gente quer valorizar os de cima. Porque tem essa ideia no Brasil de que todo político é ruim, né? Ah, nada presta, nada presta. Você não pode fazer um favor melhor para o bandido do que dizer que nada presta. Se nada presta, então nada presta, não tem diferença, não interessa em quem você vai votar, e aí não vai mudar nunca. Só vai mudar se você separar joio do trigo, separar, votar nesse, parar de votar nesse. Igual qualquer sistema empresa, de métrica e incentivo. Então essa é a ideia do ranking. A gente está crescendo bastante, lançamos em 2012. Se a gente conseguir para a próxima eleição chegar a 20, 30 milhões de eleitores, esse país vira de ponta cabeça. Vira de ponta cabeça, porque nós vamos demitir todos os caras ruins. Nós temos o poder de demitir todos os ruins, de uma vez só. É só fazer o negócio direito. Então isso, a gente fica bem animado aí com o ranking, né? E vamos trabalhar para isso. E como tudo passa sempre pela educação, né? A gente sabe que educação é a pedra-chave, a pedra fundamental de tudo. Então também aconteceu um caso interessante, que me procuraram há um tempo atrás, a diretoria da escola de bairro onde eu estudei, Escola Bialik. Eu passei a minha infância lá, uma escola que eu tinha muito carinho por essa escola. E a diretoria me informou que a escola não estava legal, perdendo aluno, o espaço não era legal, estava com problema financeiro, e me deram a honra de me convidar para ser presidente da escola, para assumir a escola e cuidar. Fui falar com o Renato. Expliquei assim assado, a situação e tal. Ele não sabia nem onde ficava a escola, né? Aí ele falou, pera, deixa eu entender melhor. Caixa zero, não tem dinheiro para pagar os professores, metade dos alunos não pagam, e a metade que paga falou que vai embora no final do ano. Chance de quebrar 90%. Boa, vamos embora. Legal, estou nessa. E aí falamos sim, e a gente pegou a escola, e de lá juntou-se um grupo de voluntários excepcional, para cuidar de obra, de pedagógico, de grana e tal, fomos atrás de grana tal para levantar a escola. Foi muito bacana porque a gente estancou o problema, achou captações, doações, segurou a escola e foi aos poucos dando uma melhorada. Mas para fazer uma revolução muito forte na escola, era muito importante resolver o problema do espaço. E aí que deu um clique na gente, que perto da escola havia um clube esportivo. E o clube esportivo tem uma particularidade interessante, porque ele tem lotação de fim de semana e é relativamente vazio durante a semana. Exatamente o contrário da escola. A escola opera de semana e fim de semana está fechado. Aí falou, caramba, que casamento perfeito, clube e escola. Fomos analisar a questão, conversamos com o pessoal do Clube Hebraica, super receptivo, gostaram da ideia, vamos embarcar. Fomos ver que, pela lei do zoneamento, era proibido ampliar a obra, né, no clube. Bom, proibido, vamos mexer na lei. Fomos conversar com o prefeito, lobby nos vereadores, e todo um trabalho com todos os voluntários, gente super influente, legal, que foi explicar por que era importante liberar isso. E a cidade de São Paulo mudou a lei de zoneamento para permitir escola em clube.
no Natal de 2011, liberou a lei. E aí foi permitido fazer escola em clube. No dia seguinte, já começamos a preparar a obra para fazer, antes que os caras mudem de ideia, né? Então, aí fizemos a obra e a escola foi mudada para dentro do clube. Aí deu um boom enorme, porque é maravilhoso para os pais, para os alunos, para as famílias, né? Poder ter esse espaço todo para os filhos brincarem. A escola hoje tem o dobro de alunos, está crescendo, está super legal. E uma coisa que ficou uma pulga na nossa orelha é que essa é uma escola filantrópica, comunitária, não é uma empresa, mas ela é uma escola de elite, uma escola de pessoas de classe A, ensino top, tal e tal. E ficamos pensando assim, o que acontece se a gente colocar isso no meio de uma comunidade carente? O que será que sairia disso? Né? E aí, falando com o pedagógico, veio aqui, vimos várias comunidades carentes e identificamos que em Paraisópolis seria um bom lugar para fazer isso. Tinha uma comunidade perto do Morumbi, que é a comunidade de Paraisópolis, uma das mais carentes e violentas de São Paulo, e lá nós construímos uma unidade da escola Aleph, o nome da escola que mudou nesse processo, virou Aleph, e hoje a escola Aleph, ela tem uma unidade em Paraisópolis, 100% gratuita, com professores top, com ensino top, material de primeira. Tá? Reiterando, não é uma empresa, tá? É uma escola comunitária mantida pela comunidade judaica. E os alunos de Paraisópolis são os moradores de lá, de todas as religiões, claro, não tem discriminação nenhuma. E o legal é o seguinte, a gente botou os moleques para ralar de estudar. Nós pegamos os mais pobres dos mais pobres de Paraisópolis. Tinha um limite de renda mínima. E estão fazendo ensino médio, ralando de estudar, de segunda a sábado, o dia inteiro. Eles adoram estudar, eles estão se descobrindo lá. Crianças que nunca imaginavam a palavra faculdade, estão prestando agora pela primeira vez vestibular. Os moleques só falam de USP. No meio do ano, não tem USP, tá? No meio do ano, eles prestaram vestibulares de meio de ano, passaram na SPM, 3, 6 na PUC, 6 no Mackenzie, e isso está transformando a vida deles. Participaram de feiras de ciência, ganhamos 2º lugar Brasil, melhor trabalho de ciências humanas com o pessoal de Paraisópolis. Pegando avião pela primeira vez, indo para Porto Alegre participar de feira de ciências, defender a escola, estudando assuntos como racismo na origem do Brasil e vários outros temas que eles apresentam. Muito legal, o terremoto na cabeça deles é muito bonito de ver. E mais do que esses 100 caras que estão lá na escola, o mais bonito é ver que tem 100 mil olhando para eles. Você entendeu? Tem 100 meninos estudando, mas tem 100 mil em volta de olho. Falando assim, caramba, eu tinha uma ideia do que eu podia ser, né? Eu vejo a minha volta, eu posso ser isso, eu posso chegar àquilo, isso... Mas agora essa escola quebrou completamente o teto. Né? Quebrou tudo. Esses meninos estão loucos pela USP, eles querem virar médicos, eles querem voltar para a comunidade como médicos, oriundos da comunidade. Quando 100 mil olham isso destrói, isso revoluciona a visão de onde eles podem chegar. Né? Isso é o pulo do gato, a coisa mais legal. Me lembro também, voltando, meus avós chegando no Brasil, sem falar português, sem um centavo no bolso, órfãos, direto do campo de concentração. O que eles tinham? De diferente dos meninos de Paraisópolis, eles não são melhor nem pior, nem mais inteligentes nem menos. Eles tinham o teto quebrado, de que eles podem chegar em qualquer lugar. Eles tinham aquilo que o Renato falou, depois do curso, que ele fez lá na Marinha. Eu posso fazer qualquer coisa. Então essa é a nossa esperança lá de mexer com aquela comunidade. E pensando em tudo isso, pessoal, Multilaser, o livro, o ranking, a escola, né? Todas essas coisas, eu me lembro novamente da minha infância, né? Que eu gostava muito de fazer castelos de areia, sempre gostei. E eu gosto muito hoje com meus 3 filhos também, fazer castelo de areia e tal. E eu vejo o castelo de areia sempre como uma metáfora excelente do que é construir
do que eu acho que é empreender. Porque o castelo de areia tem uma coisa legal. Você sabe que não vai durar, então você não está fazendo pelo legado. Você não está fazendo para o seu bisneto ver o teu castelo de areia. E você também não está fazendo para o vizinho apreciar teu castelo de areia. Porque ninguém está nem aí para o castelo de areia, né? Então vai vir o mar, vai derrubar, tal. Você está fazendo pelo fazer. Para mim, pelo menos. A paixão é pelo fazer. É você ver aquela areia limpinha, branca, e aí você usar o seu cérebro, que é a máquina mais espetacular que a humanidade já viu, o cérebro humano. E aí você vê aquilo que pode virar, né? Seja uma empresa, ou seja um castelo. Você visualiza as torres, você visualiza aquela coisa acontecendo, cria. E você energiza uma equipe para fazer com você aquilo. E aí você mete a mão na massa e vai fazendo. E aí esse castelo vai subindo. Esse prazer de fazer, para mim, pelo menos, é o que motiva. Eu faço por isso. Não é pelo antes, não é pelo depois. Para mim, pessoal, empreender é construir. Obrigado.